Graças e paz, meu querido irmão, minha irmã, graças a Deus, mais um dia aqui no nosso propósito de leitura da palavra do nosso santo Deus, amém? Já convido você que é cristão, se você é cristão, não saia desse vídeo sem antes aceitar o convite da parte de Deus para a tua vida, que é participar do propósito 365 dias na palavra, lendo todos os dias a Santa Escritura, aquilo que o Senhor nos deixou, que é muito precioso, seus ensinamentos, amém? Com a palavra do Senhor, a gente fortalece a nossa fé, a gente direciona os nossos passos no caminho do Senhor, agradando o nosso Deus. Amém? Então, se inscreva no canal, tem aqui abaixo o link da playlist, então você pode clicar no card e vai iniciar o seu propósito no primeiro dia, no dia 1, amém? E poderosas coisas acontecerão na sua vida, creia. Venha fazer parte desse propósito, amém? E claro, você que já faz parte, que Deus continue abençoando a sua vida, amém? Vamos orar agora ao Senhor, apresentando e agradecendo essa oportunidade, amém? Apresentando nosso propósito, a leitura no dia de hoje e de seguida iniciaremos a nossa leitura, amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus, da terra, ó Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, obrigado, Senhor, por se manifestar no nosso meio, falando aos nossos corações. Ó Senhor, sem ti nós não somos nada, sem ti, com certeza, ó meu Pai, a vitória nunca chegaria, mas em ti, ó Pai, somos mais que vencedores, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, ó Pai, a ti louvamos, porque sabemos que o Senhor é nosso Deus de providência, e aquilo que nós temos que fazer é confiar em ti, ó Pai, sabendo que tudo está no controle das tuas poderosas mãos. Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez para aprender de ti, para sentir o teu amor mais uma vez através das Escrituras, para fortalecer a nossa fé, ó Pai. Então fala conosco, Espírito Santo, conduz a nossa leitura no dia de hoje, falando aos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir e ensinando aquilo que a gente precisa aprender, ó Pai. Assim oramos e te agradecemos, tendo a certeza que o Senhor falará novamente conosco. Amém. Glória a Deus, amém. O nosso Deus é maravilhoso. Vamos dar continuidade em Deuteronômio, amém? Ontem iniciamos o livro Deuteronômio e hoje vamos continuar no capítulo 3. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 3, amém? Os israelitas derrotam o rei Og. Todos encontraram? Vamos lá? Começa assim. Moisés continuou. Depois fomos na direção do norte, até a região de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Edrei. Mas o Senhor Deus me disse, não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Og e o seu exército, e você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso, como foi contra Seom, o rei dos amorreus, que morava em Esbom. O Senhor, nosso Deus, fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército, e nós matamos todos, sem deixar ninguém vivo. Também conquistamos todas as cidades de Argob, a terra da região de Bazã, que pertencia a Og. Eram ao todo 60 cidades, todas elas protegidas por muralhas altas e com portões reforçados. Conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos completamente e matamos todos os homens, mulheres e crianças, como tínhamos feito na guerra contra Seom, rei de Esbom. Mas ficamos com gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. Foi assim que conquistamos naquele tempo as terras daqueles reis amorreus na região a leste do rio Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hernon de Sirion e os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bazã, até as cidades de Salca e Edrei, na parte leste de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamados Refaíns. A sua cama feita de ferro media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura, de acordo com a medida usada naquele tempo. A cama ainda estava na cidade de Rabá, no país de Amon. As tribos israelitas a leste do Jordão. Moisés continuou. Depois que tomamos posse da região a leste do rio Jordão, dei às tribos de Ruben e de Gade a região que fica ao norte de Aroer, na beira do vale do rio Arnon, e também metade da região montanhosa de Gileade, com as cidades dali. E para uma metade da tribo de Manassés dei
o resto de Gileade e toda a região de Bazã, onde Og havia sido rei, isto é, a terra de Argob. Toda a região de Bazã era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, isto é, Bazã, até a fronteira com Jesus e Maacá. Ele pôs o seu nome na cidade dali, e até hoje elas são conhecidas como as cidades de Jair. Eu dei a região de Gileade ao grupo de famílias de Maqui, e para as tribos de Ruben e de Gade dei o território que vai desde a região de Gileade na direção do sul até o vale do rio Arnon. A divisa fica no meio do vale. Para o norte, as suas terras vão até o rio Jaboque, que fica na fronteira com a terra dos Amonitas. Para o oeste, o seu território vai até o rio Jordão, desde o lago da Galileia no norte, até o Mar Morto no sul e até o pé do monte Pisga no leste. Foi nessa ocasião que dei as tribos de Ruben e de Gade e a metade leste da tribo de Manassés a seguinte ordem: o Senhor nosso Deus lhes deu essas terras a leste do rio Jordão e vocês tomaram posse delas. Agora que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio Jordão na frente dos seus patrícios para ajudá-los a tomar posse nas terras deles. Mas as mulheres, as crianças e o gado, e eu sei que vocês têm muito, ficarão aqui nas cidades que já dei a vocês. Ajudem os seus patrícios até que eles acabem de tomar posse das terras que o Senhor nosso Deus está dando a eles a oeste do rio Jordão, e até que estejam morando ali em paz, como vocês estão nas suas terras. Aí vocês poderão voltar e morar na terra que eu lhes dei aqui, a leste do Jordão. Também falei com Josué e disse: você viu que o Senhor fez com aqueles dois reis, Seom e Og, pois é isso mesmo o que ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Não tenham medo deles, pois o Senhor seu Deus combaterá por vocês. Deus não deixará Moisés entrar em Canaã. Nessa ocasião, eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, eu sei que começaste a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. Peço-te, pois, que me deixes atravessar o rio Jordão e ver a boa terra que fica no outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos. Mas por causa de vocês, o Senhor está virado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais nisso. Suba ao monte Pisga e lá de cima olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o rio Jordão. Dê conselhos a Josué, anime-o e encoraje-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista desta terra que você está vendo. Então paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor. Glória a Deus. Dando continuidade, irmãos. Deuteronômio capítulo 4, já continuando. Diz assim: Moisés aconselha o povo a ser obediente. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tire dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do Monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoraram o Deus Baal. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Como o Senhor, meu Deus, me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor nosso Deus, quando ele me disse: reúna esse povo na minha presença para que escutem o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos. Então vocês foram e ficaram ao pé do Monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão e de nuvens negras. Em cima do
monte havia um fogo e as suas chamas subiam até o céu. Do meio do fogo o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Deus lhes anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem aos 10 mandamentos, que Deus escreveu em 2 placas de pedra. E ao mesmo tempo o Senhor mandou que eu lhes ensinasse as leis e os mandamentos que vocês devem seguir na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Aviso contra a adoração de ídolos. Moisés continuou: quando o Senhor nosso Deus falou com vocês no meio do fogo do Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem, ou de mulher, ou de animal, ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas. Pois o Senhor nosso Deus repartiu o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos para que eles os adorem. Mas vocês são o povo que o Senhor tirou do Egito, aquela fornalha acesa, para serem somente dele, como de fato são. Por causa de vocês o Senhor Deus ficou irado comigo e jurou que eu nunca atravessaria o rio Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando. Eu não vou atravessar o rio Jordão, vou morrer aqui mesmo, mas vocês vão atravessá-lo e tomar posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecerem a aliança que o Senhor nosso Deus fez com vocês. Obedeçam a sua ordem e não façam nenhuma imagem para adorar, pois o Senhor nosso Deus é um fogo destruidor, ele não tolera outros deuses. E mesmo depois de muitos anos na terra de Canaã, quando vocês já estiverem velhos e tiverem filhos e netos, não cometam o erro de fazer ídolos. Para Deus é um pecado grave e ele ficará irado com vocês. Chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Se adorarem ídolos, vocês desaparecerão logo da terra que vai ser de vocês no outro lado do rio Jordão. Vocês viverão pouco tempo naquela terra e logo serão completamente destruídos. O Senhor Deus os espalhará pelas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. Naquelas nações, vocês adorarão deuses feitos de madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, não comem, nem cheiram. Lá vocês procurarão o Senhor seu Deus e o encontrarão se o buscarem com todo o coração e com toda a alma. E no futuro, quando estiverem em dificuldades e tudo isso acontecer, então se vocês voltarem para o Senhor nosso Deus e obedecerem os seus mandamentos, ele não os abandonará. Ele é Deus misericordioso e não os destruirá, nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Estudem o passado, toda a história desde a criação da humanidade. Caminhem pelo mundo inteiro e perguntem se alguém já viu ou ouviu falar de haver acontecido alguma coisa tão impressionante quanto esta. Será que já houve alguém que, depois de ter ouvido um Deus falando no meio do fogo, ainda continuasse vivo, como aconteceu com vocês? Será que já houve um Deus que resolveu ir tirar do meio de outra nação um povo para ser completamente dele, como o Senhor nosso Deus fez com vocês? Vocês viram como ele mostrou o seu poder e a sua força. Viram como ele, por meio de pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos, tirou vocês do Egito. Deus deixou que vocês vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus. Não há nenhum outro Deus a não ser Ele. Para ensiná-los, Deus falou do céu e na terra Ele lhes mostrou um grande fogo e no meio desse fogo falou com vocês. Deus amou os nossos antepassados e por isso escolheu vocês e Ele mesmo com a sua grande força os tirou do Egito. Depois foi na frente de vocês, expulsando todos os povos que eram mais numerosos e mais poderosos do que vocês, e assim deu a vocês as terras daquelas nações, onde vocês estão morando agora. Fiquem sabendo agora e nunca esqueçam isto: somente o Senhor é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Não há outro Deus. Portanto, obedeçam a todas as suas leis que eu lhes estou dando hoje. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes e viverão muitos anos na terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando para sempre. Glória a Deus. As cidades para fugitivos. Depois Moisés escolheu 3 cidades no lado leste do Rio Jordão, para onde poderiam fugir qualquer homem que sem querer ou por engano tivesse matado alguém de quem não tinha ódio. Em qualquer uma dessas cidades, esse homem estaria seguro e ninguém poderia matá-lo. Para a tribo de Ruben, Moisés escolheu Bezer, no deserto do Planalto. Para a tribo de Gade, ele escolheu Ramote, na região de Gileade. E para a tribo de Manassés, do leste, ele escolheu Golã, na região de Bazã. O segundo discurso de Moisés.
Moisés deu ao povo de Israel a lei de Deus com os seus mandamentos, ordens e ensinamentos. Isso foi depois que os israelitas tinham saído do Egito e haviam chegado ao vale que fica perto de Bet-peor, na região a leste do rio Jordão. Essa terra era de Seom, o rei dos amorreus, que morava em Hesbom. Moisés e os israelitas derrotaram Seom e tomaram posse da sua terra, e fizeram a mesma coisa com Og, rei de Bazã. Assim os israelitas invadiram e ocuparam as terras desses dois reis amorreus a leste do rio Jordão. As terras deles iam desde a cidade de Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, no sul, até o monte Sirion, isto é, o monte Hermon, no norte. Fazia parte delas a região a leste do rio Jordão, até o Mar Morto, no sul, e até o pé do monte Pisga, no leste. Glória a Deus. Deuteronômio 13 e 4 concluídos. Amém. Vamos agora finalizar a nossa leitura no livro de Lucas, capítulo 21. Abra sua sagrada Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, para finalizarmos a leitura no dia de hoje. Amém. Lucas 21, todos encontraram, meus irmãos? Glória a Deus, passagem muito linda, muito conhecida. Lucas 21, a oferta da viúva pobre. Começa assim. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Jesus fala da destruição do templo. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído e não ficará uma pedra em cima da outra. Perseguições e sofrimentos. Aí eles perguntaram: mestre, quando será isto? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não siga essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra a outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas, antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a você para anunciar o evangelho. Glória a Deus. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus fala da destruição de Jerusalém. Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo, e os não-judeus conquistarão Jerusalém, até que termine o tempo de eles fazerem isso. A vinda do Filho do Homem. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão de terror e ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Glória a Deus.
A lição da figueira, versículo 29. Em seguida, Jesus fez esta comparação. Veja o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Há necessidade de vigiar. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas. Não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão preocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã. E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Glória a Deus, leitura maravilhosa, mais um dia na presença do Senhor, lendo a sua palavra. Vamos orar ao Pai agradecendo. Vamos orar com todo o nosso coração, agradecendo ao Pai pela oportunidade, reconhecendo este momento único, como bom é importante estar na presença de Deus, lendo a sua palavra, ouvindo Deus falar aos nossos corações. Amém? Então, ore também com todo o seu amor, com todo o seu coração, porque o Senhor está te ouvindo. Amém? Oremos. Pai querido, eterno Deus, louvado és tu, Senhor. Obrigado, Pai, por esta leitura maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado pela reflexão, ó Pai, que o Senhor traz para cada um de nós de maneira particular, Senhor. O Senhor sabe os nossos sentimentos. O Senhor sabe aquilo, Pai, que a gente precisa entender e que eu tenho certeza que o Senhor hoje falou novamente conosco, ó Pai. Que amanhã nós estejamos aqui novamente, ó Pai, para ouvir um pouco mais de Ti, para que Teu nome seja glorificado e que nós vamos cada vez mais nos alicerçar na Tua presença, aos Teus pés, ó Senhor, porque é maravilhoso estar na Tua presença, é maravilhoso Te sentir, ó Pai. Assim oramos e Te agradecemos na certeza no nosso Deus poderoso que és Tu, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe tremendamente a sua vida. Amanhã estaremos aqui juntos novamente para a honra e glória do nosso Deus que nos sustenta todos os dias. Amém? Então já sabe, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam este propósito do Senhor e amanhã estaremos juntos aqui ouvindo mais do nosso Deus. Amém? Fiquem na paz.